Uma boa tarde e a paz para todos que estão assistindo esse vídeo. Convido todos também para nós lermos juntos o 25º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Ezequiel, capítulo 34. Está escrito: Então veio a mim esta palavra de Yahvé, o Filho, ó Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Prega aos pastores nos seguintes termos: assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos, mas não cuidam das ovelhas. Ai dos pastores que só querem estarem bem, olhar para a sua própria vida e não para a vida dos outros. Só querem serem ajudados, mas não querem ajudar ninguém. Só querem serem bem tratados e não querem tratar bem as ovelhas. Isso é os outros pastores naquela época, a qual não sabiam cuidar do rebanho de ovelhas, mas tiravam proveitos delas e não as alimentavam bem. As ovelhas estavam morrendo, estavam maltratadas, estavam sofrendo, oprimidas. Isso quer dizer que os pastores de hoje, nessa época, têm que cuidar das suas ovelhas. As suas ovelhas não são animais, não são seres humanos que precisam de cuidados, de proteção e de livramento. Mas livramento quem dá é Deus, mas proteção também quem dá é Deus. Mas nós devemos se compadecer de todas as pessoas que estão do nosso lado e das que estão do lado de fora, que precisam crer, se arrependerem e serem batizadas e voltarem todos para o Messias, chamado de Cristo Jesus. Agora aqui diz: porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Sim, sim, sim. Tem que zelar, tem que cuidar, tem que amar, tem que abraçar. Entretanto, comeis a colhada. E vós vestis da lã delas. Vocês matam as ovelhas, tiram proveitos delas e não querem cuidar das outras. Estou falando de ovelhas e não de seres humanos. Seres humanos, agora eu vou falar que tem pastores que não querem cuidar do rebanho do Senhor. Não quer zelar, não quer cuidar, não quer abraçar. Aí aqui diz: e ainda matais os melhores e mais robustos animais, mas desprezais o cuidado do rebanho. Tu não cuida. Se tu não cuida do rebanho, então, em breve, em muito breve, serás também desprezado pelo Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Palavra de Yahvé, o soberano Deus e eterno. Não fortaleceste a ovelha fraca. Isso quer dizer, não cuidaste dela, não desse comida, não desse roupa, não desse calçado, não fizesse nada por ela. Não curastes a doente, não enfaixaste a ferida, não cuidaste, não enfaixaste as feridas delas, não trouxeste de volta as desgarradas, nem buscaste as perdidas. Tu fizeste tanta acepção, desprezaste tanto o rebanho do Senhor, portanto serás também desprezado. Pelo contrário, tendes dominado sobre elas com tiranias e
brutalidade. Não se trata seres humanos e nem ovelhas de animais também com brutalidade. Não se trata animais com brutalidade. Portanto, assim disse o Senhor nosso Deus: cuidai dos vossos animais para que vivam muito tempo na terra, e dei alimentos a eles para que vocês vivam bastante tempo na terra. Porém, animais e seres humanos não se trata com crueldade, com desprezo nem com abandono. Portanto, você despreza, você abandona. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso diz assim: eu vou buscá-las, já que você não vai. Eu vou atrás delas, já que você não vai. Eu vou socorrê-las, já que você não vai socorrê-las. Por estes motivos, elas estão dispersas, porquanto não há um só pastor de verdade, e ao se espalharem sem rumo, tornaram-se presas fáceis e alimento para todos os animais selvagens. Ei, pastor, olha só, ouça com atenção. Ore pelas suas ovelhas, cuide dela, zele dela, porque se você não ora pelas suas ovelhas, pelo rebanho que o Senhor colocou em suas mãos, assim diz o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso: vou arrancá-los todos das suas mãos, vou tirar todos da sua mão, vou tirar todos, e você vai ficar sozinho, sem rumo e vagando por aí. Assim, as minhas próprias ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas, foram debanadas por todas as terras, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Você não se preocupa com elas, mas o Senhor se preocupa. Você não procura por elas, mas o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Por isso, o pastor ouve a palavra. Por isso, o pastor ouve a palavra do Senhor, nosso Deus, Yahvé. Tão certo como eu vivo, afirma Yahvé, o eterno Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de comida aos animais selvagens, por falta de pastor, e os meus pastores não se preocuparam em sair em busca das ovelhas, tampouco em zelar por um bom pastório, pois preferem dar mais atenção a si mesmo do que ministrar o devido cuidado pastoral ao meu rebanho. Ouve bem, pastores. Ouve bem, pastores. Não deixa ninguém para trás, não. Vai buscar. Vai sofrer por elas. Vai chorar por elas. Vai se compadecer por elas. Pois se tu não fazes isso, tu não tens nenhum amor, nenhum cuidado por elas, tu também não és pastor. Tu és apenas uma pastinha, chamaram de pastinha, não és pastor. És mentiroso. És ladrão e mentiroso. Ouve a palavra de Yahvé, o Senhor. Assim diz o eterno Deus: eis que posiciono-me contra estes pastores e os considero responsáveis pelo meu rebanho. Pastores, cada um de vocês, cada um de nós recebemos os nossos dons, recebemos os talentos. Portanto, assim disse o Senhor Jesus. O Messias, chamado de Cristo Jesus, ele falou, dizendo a parábola dos talentos. A um ele deu 2 talentos, ao outro ele deu 10 talentos. E aí, enfim, cada um ele dá os seus talentos. Então, o que recebeu 1 talento
e o que receberam os outros talentos, todos foram se apresentar diante dele quando ele voltar. Vai se apresentar todos que receberam cargos de pastoral para pastorear o seu rebanho, vai se apresentar diante de Deus. Então, os que receberam os talentos, um chegará: Senhor, eu recebi tantos talentos, e com os talentos que o Senhor me deu, eu granjeei mais tantos talentos. Então o Senhor dirá abertamente: bom servo és tu, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. E o outro que recebeu os talentos, pois qual? Para não ficar muito comprido o vídeo, o outro que recebeu os talentos, qual foi e enterrou, não quis trabalhar, não quis ser bondoso, não quis ser fiel, não quis ser obediente, foram infiéis e desobedientes. Então o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Yahvé, aleluia, ele dirá, aleluia, glória a Deus, para todos esses tipos de pastores: arrancai os talentos dele e dai aos que recebeu mais, pois quem recebe mais tem direito a mais, porque cuida, zela, abraça, ama e se compadece das ovelhas do rebanho. Então ele dirá: amarre esse servo inútil, ingrato e miserável e jogue ele na fornalha de fogo, aonde vai arder o fogo. Ele vai chorar, vai gemer de desespero e não vai sair de lá. Isso quer dizer que quando o Senhor jogar lá nas trevas, nos lugares exteriores ali, aleluia, glória a Deus, muitos vai chorar, gemer e ranger os dentes de desespero, querendo se arrepender no último dia e na última hora. Não tem mais perdão, não tem mais arrependimento. O perdão, o arrependimento é agora, enquanto você ainda está vivo e enquanto você ainda está no caminho caminhando. Arrependam-se e façam as boas obras. Não esconda os seus talentos. Aleluia, glória a Deus. Eu mesmo farei com que abandonem a função de apacentar as minhas ovelhas, a fim de que também não mais alimentem só a si mesmo. Eis que livrarei o meu rebanho da boca deles, para que não lhes sirvam mais de comida. Porque assim declara Yahvé, o soberano Deus: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei pessoalmente, porque os pastores que eu escolhi se fizeram-se de tolos e de ingratos, incruéis. Assim, nenhum deles cuidaram do meu rebanho, buscaram o meu rebanho. Eu vou cuidar e buscar todos eles e vou tirar das mãos dele os dons, os talentos que eu dei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando dedica-se ao cuidado do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares para onde foram dispersas no dia de nuvens ameaçadoras e trevas. Eu as farei sair do meio das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos e regiões para viverem em sua própria terra. Então as pacentarei no alto dos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Cuidarei das minhas ovelhas em pastos férteis e agradáveis, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde se deleitarão. Ali se alimentarão em paz, em pastos ricos e verdejantes, nos montes de Israel.
Eu vou cuidar de todas as minhas ovelhas, de todos o meu povo, de todos os meus rebanhos. Eu, pessoalmente, serei o pastor do meu rebanho e as farei repousar em pastos exuberantes, oráculo de Yahvé, o Senhor Deus. Os pastores que são ingratos, cruéis, rebeldes e desobedientes, eu vou cuidar das minhas ovelhas e vocês tomem vergonha na cara, aprendam a ser pastor com a correção. Arrependam-se, buscarei as ovelhas perdidas. Entrarei de volta e trarei de volta, buscarei as ovelhas perdidas e as trarei de volta, as que se desviaram, e facharei a que estiver ferida, e cuidarei da recuperação da fraca. Porém, a teimosa e desobediente eu a consumirei, contudo, todas apacentarei com justiça e carinho. Aqui o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, está dizendo que a rebelde, ele a consumirá. A rebelde, ele a consumirá. Ele está falando dos pastores rebeldes, desobedientes. Das ovelhas ele vai em busca. As ovelhas ele vai em busca, vai atrás, corre e busca ela e cuida delas. Mas os pastores desobedientes, ele as destrói. Quanto a ti, o meu rebanho, as sim, afirma Yahvé, o eterno e soberano Deus, julgarei entre uma ovelha e outras, entre carneiros e bodes. Porventura não vos é suficiente fartar-vos do bom pasto? Precisais ainda pisotear o restante da pastagem? Não vos basta beber das águas límpidas e frescas? Necessitais também enlamear o ribeiro? Olhem para as minhas ovelhas, estão com sede, estão com fome, estão insatisfeitas com as suas atitudes. Rebeldes, ingratos pastores, que não cuidam das minhas ovelhas, dos meus rebanhos. Diz Yahvé, o Senhor nosso Deus. Afirma ele. Deverão, portanto, as minhas ovelhas comer o que pisoteaste e beber o que sujaste? Ingratos, cruéis. Por esse motivo, Yahvé, o Senhor Deus, assim declara a eles: observai, eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra. Aqui o Senhor, nosso Deus, está dizendo que os pastores vão ficar com fome e as ovelhas que estão magras vão engordar nas mãos dele, de Yahvé, o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, o soberano Yahvé. Porquanto em vossa ânsia, forças, forçaste passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas. Por que não colocá-la nos braços, ingratos e enfermas? Por que não cuidasse delas, ingratos, com os chifres, até expulsá-las do rebanho? Quem merece ser expulso é vocês, falsos pastores. Não são todos os pastores que são falsos, ingratos e rebeldes, desobedientes, mas alguns
ainda pregam a verdade e cuida do rebanho do Senhor, como ele manda e ordenou. No entanto, eu salvarei todas as minhas ovelhas e não permitirei mais que sirvam de presa. Então ajuizarei entre ovelhas e ovelhas. Darei às minhas ovelhas um pastor, um rei que será como o meu servo Davi. Esse se chama-se Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Esse se chama-se Messias, o Cristo Jesus ressuscitado, que veio e assumiu o pastoral e foi morto na cruz do Calvário. Ao terceiro dia o Pai o ressuscitou e Yahvé, Deus o soberano, o ressuscitou. E agora se encontra à direita de Yahvé, o Todo-Poderoso. Davi, para ser o seu único pastor, ele cuidará do meu rebanho e será o seu líder. Está se falando um descendente da linhagem de Davi, da tribo de Judá, que Davi ele é da tribo de Judá. E Jesus Cristo, o Messias, também ele é da tribo de Judá. Assim eu, Yahvé, serei o seu Deus e aquele rei semelhante a Davi. Aquele rei semelhante a Davi. Então Davi liderou e governou e pastoreou bem o rebanho de Deus também. Deus, aquele rei semelhante a Davi, será o príncipe e o governador supremo no meio das minhas ovelhas, e tenho dito o oráculo do Senhor. Eis que celebrarei uma aliança de paz com as minhas ovelhas e deixarei a terra livre de animais ferozes, a fim de que o meu rebanho possa viver em segurança e tranquilo no deserto e dormir em paz nas florestas, porque eu cuido das minhas ovelhas, ele vai cuidar dos meus rebanhos. Aleluia, glória a Deus. Farei das minhas ovelhas e das terras ao redor do meu monte o templo, uma bênção, e proverei as chuvas todas a seu tempo, e haverá chuvas de bênçãos para as minhas ovelhas, para o meu povo, chuvas de bênção. Sou eu, diz o Senhor, que estou com as mãos estendidas e abertas para abençoar o meu rebanho, as minhas ovelhas. As árvores do campo produzirão seus frutos para as minhas ovelhas. A terra dará a sua safra e as ovelhas viverão seguras na terra. Então elas compreenderão que eu sou Yahvé, que cuido delas, que as protejo, que as livro. O Senhor, quando eu quebrar as cargas do seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as dominam e escravizam. Assim não serão mais saqueadas. Não serão saqueadas, não serão roubadas os seus bens, suas coisas não serão roubadas por falsos pastores, por falsos líderes. Não são todos pastores que são falsos. Não são todos pastores que são falsos líderes. Não, de jeito nenhum. Que fique bem claro. Pelas nações pagãs, tampouco os animais ferozes da terra voltarão a persegui-las e devorá-las, mas habitarão em paz e tranquilidade. E ninguém lhes causará
qualquer temor. Eu lhes abençoarei com uma terra conhecida por sua exuberância e boas colheitas, e as minhas ovelhas jamais serão vítimas de fome, nem carregarão sobre suas costas o escárnio e humilhação das nações. Então o meu rebanho compreenderá que eu, Yahvé, o Senhor, seu Deus, caminho com as minhas ovelhas, e que elas, a casa de Israel, são meu povo. Afirma Yahvé, o eterno Senhor. Portanto, ouve, vós, meu rebanho, querido ovelhas da minha pastagem. Sois o meu povo, e eu sou o vosso Deus. Palavra de Yahvé, o soberano, eterno Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E agora, meus queridos amados irmãos, todos fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado de Cristo, chamado de Jesus. E fiquem todos com Yahvé, o soberano Deus. E agora, todos vocês fiquem com a gloriosa paz. Amém.